Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso momento de escuta da palavra. Nesta quinta-feira, a Igreja nos convida a refletir sobre a justiça de Deus, que se manifesta pela fé, e sobre o perigo de uma religiosidade vazia, que não transforma o coração. Abramos o nosso ser a essa palavra viva, que quer tocar a nossa vida e renovar a nossa caminhada. Celebremos com fé. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm a fé. Pois diante dessa justiça não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E a justificação se dá gratuitamente, por sua graça, realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim, Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim ainda ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor se encontra toda
Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos provocam a olhar para dentro de nós e para a forma como vivemos nossa fé. São Paulo nos ensina que a salvação não vem pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Esta é uma das verdades mais libertadoras do Evangelho. A salvação não é uma recompensa por boas ações, mas um presente de um Pai que nos ama. Isso não significa que as boas obras não sejam necessárias, mas elas devem ser, antes de tudo, fruto da fé, e não entendidas como uma condição para merecer a graça. Nós vivemos em um mundo em que tudo parece depender do esforço, do desempenho, do resultado. E às vezes trazemos isso para a nossa vida espiritual. Achamos que se rezarmos mais, se formos bons o suficiente, Deus nos amará mais e seremos salvos. Mas Paulo nos recorda, é em Jesus que somos salvos. Essa mensagem ecoa no salmo que hoje cantamos. É no Senhor que se encontra toda a graça e redenção, e não no que fazemos. Em Deus há misericórdia abundante. Nele devemos colocar a nossa esperança. No Evangelho de hoje, Jesus continua a criticar duramente os fariseus e mestres da lei. Eles honram os profetas mortos, mas rejeitam a verdade viva diante deles. O Senhor mostra a incoerência entre o discurso e a vida. Irmãos e irmãs, como seguidores de Cristo, somos chamados a ter uma vida coerente com a nossa fé. Somos chamados a viver uma fé encarnada, que se traduz num coração transformado, que não confia nos feitos da carne, mas na graça de Deus, e que proclama Jesus como nosso Senhor e Salvador. Jesus encerra com palavras fortes, denunciando o fechamento do coração humano. Mas essa é, ao mesmo tempo, uma palavra de alerta e de amor. O Senhor quer nos libertar da aparência religiosa e nos conduzir à fé verdadeira. A liturgia de hoje nos convida a olhar para dentro, para o que está movendo a nossa fé. É o desejo sincero de amar e seguir Jesus ou a necessidade de sermos vistos como piedosos? Que nós deixemos de lado o orgulho espiritual e abramos o coração à graça que salva e renova. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração.
Senhor nosso Deus, vós que sois justo e misericordioso. Nós vos louvamos por vossa palavra que nos ilumina e nos chama à conversão. Vós conheceis o mais íntimo do nosso coração, nossas quedas, nossas resistências, nossas máscaras. Vinde em nosso auxílio, Senhor, e arrancai de nós toda hipocrisia, toda religiosidade vazia, todo orgulho que nos afasta de vós. Dai-nos uma fé viva, que se manifeste no amor ao próximo, na busca pela verdade, na coragem de sermos autênticos discípulos de vosso Filho. Que vós, Senhor, sejais nossa esperança, nossa força, nossa redenção. Com todo o nosso ser clamamos a vós. Escutai-nos, Senhor, e renovai-nos com vosso Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a graça de Cristo renove a sua fé e enche o seu coração de confiança e paz. Um dia abençoado para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser, paz e bem.